Bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? Quero estar bem perto de ti. Bom dia, Espírito Santo. Minha alma sedenta está anseio ao teu lado caminho. Conduz aos meus passos, acerte os meus ponteiros. Não quero me atrasar para estar com você. Converse comigo. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, Igreja do Avivamento. Terçou e a nossa semana, essa semana, estamos em ritmo de Copa. Pastora Josiane, bom dia. Bom dia, Deia. Bom dia, Ravi. Uhul! Terça-feira. E a nossa terça está incrível. A nossa terça está extraordinária, gente. Segura essa comigo. Tá muito boa a nossa terça. Meu Deus do céu. Glórias a Deus. Muito obrigada, Senhor Jesus. Nós lutamos com as armas da fé. Amém? E eu já quero começar usando uma arma poderosa, que é a declaração profética. Amém? Bom dia, Ju! Ai, segura, Joyce! Segura! Profetizo que hoje os teus sonhos, em nome de Jesus, vão se realizar. Ei, eu tô achando. Nossos secos hoje ressuscitarão. Eu não sei olhar, peraí. Será que tá com filtro? Deixa eu ver. Não, tá aparecendo as rugas. Deus faz um reboliço pra te juntar. Sob esse vento que traz aflição, Uhul! Deus vem com outro que traz restauração. E o cenário que era vale de ossos secos, Deus faz ter vida aí, ter um novo começo. E sem O que? Olha aí. Então, profetiza. Amém? Profetize que o seu dia vai ser incrível, extraordinário, porque é o Senhor quem preparou esse dia, então nós vamos nos alegrar nele. Aleluia, glórias a Deus. Eu vou colocar uma canção instrumental para nós entrarmos já nas nossas declarações, sem muitas resenhas hoje. Um abraço bem gostoso, bem apertado para as seguidoras que estão sempre aqui lá de Porto Velho, glórias a Deus. Para a pastora, meu Deus, que bênção, lá para os Estados Unidos. Para minha amiga de escola. Não. Gente, essa semana, ontem cheguei aqui em casa, olha eu com a resenha. Falo que não vai ter resenha. Meu pai do céu, rapidinho essa resenha. E aí tinha um amigo de escola do pastor aqui conversando com ele, né? Muitos anos, gente, acho que tinha, sei lá, quase 30 anos que eu não via ele. Que legal. Aí hoje agora, minha amiga de escola aqui também. Meu Deus. Deixa eu ver se ela ainda tá aqui. Ou será que ela entrou e olhou e falou: ai, meu Deus do céu. Vou ficar aí não. Eu acho que ela já saiu, porque ela não se manifestou. Eu acho que ela já saiu. Ela falou assim, não, a Eliana, né? Essa Eliana,
Eu acho que ela já saiu, tô procurando aqui, mas acho que ela já saiu. Mas bora lá. É muito legal isso, né? Muito gostoso nós nos encontrarmos com pessoas que cresceram com a gente, né? Passaram um tempo da vida com a gente. E depois essas pessoas vêm e ficam felizes com aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Bom dia. Olha só, eu quero dizer algo para você nesta manhã. O céu tem um calendário. O céu tem um calendário. Isso é muito poderoso. Deus sabe quando abrir a porta. Deus sabe quando fechar portas. Que bom que Deus fechou muitas portas para mim. Portas que pela misericórdia de Deus eu não entrei. O céu tem um calendário e Deus sabe quando abrir a porta certa para que você desfrute da bênção. Vou repetir para você não perder essa declaração de hoje, Kate. O céu tem um calendário. Glórias a Deus por isso. E o calendário de Deus, no calendário de Deus, Deus sabe quando abrir a porta certa para você, para que você desfrute da bênção, sem que esta bênção se transforme em um peso para você. Aleluia. Eclesiastes capítulo 3, verso 11, a palavra de Deus nos diz assim: tudo fez formoso em seu tempo, no tempo de Deus. Então quem vai abrir as portas no tempo certo é Deus. Nós estamos falando do decreto das portas abertas, Deuteronômio capítulo 28. Amém? O decreto das portas abertas, Deuteronômio capítulo 28. As portas certas, elas não são abertas pelo nosso esforço, pelo esforço humano. As portas certas são abertas por intervenção divina. Deus é quem sabe o que está do outro lado daquela porta. Deus sabe o que está lá nos aguardando. Deus, somente Ele. Então, quando Ele abre as portas, lembra que eu falei para vocês? Quem está com a chave? Deus. Não se preocupe. Ele tem as chaves em suas mãos. Aqui nesse contexto de Deuteronômio, tem uma regrinha. Estava demorando, né, Deia? Tem uma regrinha. O contexto de Deuteronômio 28 mostra que as bênçãos de Deus, elas estão interligadas, totalmente interligadas, entrelaçadas. Sabe com o quê? Com a obediência. Todas as bênçãos declaradas em Deuteronômio 28, do capítulo 1, do verso 1 ao verso 14, elas estão interligadas, ligadas, entrelaçadas. Há uma única palavra, há uma única condição: obediência. Obediência. Ele diz: se atentamente ouvir e obedecer, todas, T-O-D-A-S, todas estas bênçãos virão sobre ti. É o uniforme. Ai, noiva linda! E os preparativos para o casamento, noiva linda? Entendem isso? Todas estas bênçãos. Será que tá filtro, gente? Vocês estão falando?
Mas eu tô olhando assim, ó. Continua aqui, essas ruguinhas daqui, essas estão aqui. Tá aqui. Acho que não é filtro não. Bora lá. Então, olha só. Se nós ouvirmos, porque se eu perguntasse aqui para vocês, quem deseja bênçãos do Senhor? Eu. É óbvio que todos nós iríamos falar, eu desejo, eu quero. Quem não quer bênção, gente? Quem é o louco, maluco, aloprado de dizer que não quer bênçãos? É claro que nós não vamos encontrar gente assim, é óbvio. Só que Deus não está procurando apenas pessoas que desejam bênçãos. Ele está procurando pessoas que estão dispostas a caminhar com Ele. O segredo das portas abertas em Deuteronômio 28 só tem uma condição. Só uma. Obediência. E às vezes nós falamos assim para os nossos filhos, meu Deus, por que é tão difícil fulano obedecer? Por quê? Por que fulano não me escuta? Meu Deus. Por que, gente? A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Às vezes, as pessoas pensam assim, Deus fechou essa porta para mim, ou aquela porta se fechou, eu não sou queridinho de Jesus, eu não sou o favorito, e se sente um rejeitado e blá, 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 blá. Mas não é nada disso, gente. Não é nada disso. A questão é, queremos obedecer? A questão é, estamos andando de acordo com a vontade do Senhor? Existem portas que são fechadas e não é porque fomos rejeitados, é porque não estamos preparados ainda. Muitas pessoas receberam bênçãos do Senhor e elas não estavam preparadas para receber aquela bênção. Elas não estavam preparadas espiritualmente. E elas receberam aquela bênção e acharam que aquela bênção era o esforço humano. Eu trabalhei, eu mereço. Agora eu vou pegar essa bênção e eu vou usufruir. Sabe aquele carro que eu tanto pedi para Deus? Agora eu não saio mais dos balneários com ele. Eu conheço pessoas, nessa jornada de pastora, eu conheci tantas pessoas que diziam assim para mim, pastor, é difícil a gente ir para a igreja todo domingo, porque a gente não tem nenhuma condução. Aí quando Deus deu a condução, quando Deus deu o carro, ela partiu. Foi não sei para onde. Entendem isso? Então, a Bíblia diz que se nós nos posicionarmos, existe um posicionamento. Eu tô pensando, eu já olhei, Lu, mas acho que eu não tô com filtro, que as rugas daqui tá aqui, as daqui tá aqui, a daqui tá aqui e a daqui tá aqui também. Ai, gente, eu queria tirar todas elas, mas tá tudo bem, vamos ficar com elas. E isso é verdade, Ju. Tem hora que nós abrimos portas no pé, no peito. Tem gente que fala assim, fui lá e fiz. É verdade, foi lá e fez. Só que isso depois pode resultar em algo desastroso. E não é culpa de Deus, são culpas das nossas escolhas. Quando eu falei ontem de Apocalipse, capítulo 3, achei aqui.
Quando eu falei em Apocalipse capítulo 3, verso 8, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Eis que coloco diante de ti uma porta aberta e ninguém pode fechar. Mas quando ela está fechada e não seria para abri-la, e nós vamos lá e arrombamos literalmente. As coisas não saem como Deus planejou, elas saem como nós planejamos, e o nosso planejamento, gente, costuma sempre dar ruim. É por isso que Salomão falou: pegue os seus planos, pegue os seus projetos e consagre ao Senhor. Pegue os seus planos, pegue os seus projetos e entregue ao Senhor. Exatamente, Deuteronômio 8:28. Todas as coisas, Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, inclusive portas fechadas, para nos guardar, para nos livrar. E tem outro detalhe. Tem muita gente que está orando pedindo uma porta, e quando Deus abre tem medo de atravessar a porta. Tem gente, ai, não sei, será que foi Deus? Com quem que você estava falando, filho de Deus? Você estava falando com outras pessoas? Porque se você está falando com Deus, se você está obedecendo o Senhor, se a sua vida está alinhada com Deus, foi Deus que abriu essa porta. Quando Josué ficou com medo de seguir em frente, de seguir a jornada de Moisés, ele que andava ali colado com Moisés, quando se viu sem o Moisés, ficou com medo. Aí que o Senhor falou para ele: não fui eu que dei as ordens? Seja forte e corajoso. Se Deus abriu a porta, ela vai exigir de você fé para atravessá-la. Caminhe pela fé, ande pela fé. As portas que Deus abre é um convite para nós avançarmos. Olha só, às vezes nós queremos uma resposta assim de Deus. Olha, Senhor, se não tiver nenhum impedimento, olha como que gente, como nós somos alecrim dourado. Deus, eu quero que o Senhor abra uma porta para mim, mas tem que estar tudo aberto, tá? Não posso encontrar nenhuma pedra no caminho. Sabe o que o apóstolo Paulo fala no livro de 1 Coríntios, no capítulo 16, verso 9? Ele diz: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e existem muitos adversários. O que eu quero dizer com isso? A porta que Deus abriu para você pode ser a mesma porta que muita gente à sua volta está pedindo para abrir também. A diferença é quem tem aliança, quem não tem aliança, quem ouve e quem não ouve, quem ouve e obedece e quem ouve e não obedece. Paulo falou: olha, tem muitas portas abertas. A porta que me foi aberta é grande, é eficaz, mas existem adversários. Existem pessoas fazendo o mesmo pedido que você, pedindo para passar no mesmo concurso que você está estudando e que você está orando para passar, pedindo também igual a você para abrir a sua empresa, para ter seu MEI, para ter seu CNPJ, para ser autônomo. Tem muita gente falando a mesma coisa que você está falando. Tem muita gente falando: eu quero deixar de ser CLT e ser dono do meu próprio negócio. Tem muita gente falando sobre isso. A diferença está em quem ouve e obedece. Paulo falou: uma porta grande me foi aberta. Ela é grande, ela é eficaz, mas ela tem adversários. E aí?
quando os adversários se levantam, qual é o seu posicionamento? Qual é a sua postura? O que é que você faz? Você tem o Senhor como seu escudo? Tem uma palavra no meu vídeo hoje, maná fresquinho que o Senhor entregou às 6 horas depois da oração. Gente, olha só, mais um pastor de Porto Velho, nosso pastor Paulo, tá por aqui ainda? Bom dia, pastor. Não é para você desistir quando você encontrar resistência. Grandes portas vão lhe conduzir a grandes propósitos. Passar por adversidades, enfrentar lutas, não é ausência da vontade de Deus. A oposição não é a prova que Deus fechou a porta. Preste atenção. Tem gente que no primeiro obstáculo murmura. No primeiro obstáculo desiste. No primeiro obstáculo para de orar. No pequeno obstáculo para de jejuar. Para de buscar o Senhor. Eu acho que não é a vontade de Deus. Ei! Você entrou nessa guerra. Quem é o general do seu exército? Quem é que luta por você? Para de desistir nos primeiros obstáculos. Para de deixar o desânimo tomar conta de você. Palavras negativas, palavras de fracasso. Para. Davi falou, olha, espere no Senhor, mas não espere de braços cruzados. Tenha ânimo, vá para cima. Você não viu ninguém vencer dormindo até meio-dia? Ninguém declarando a palavra, se nunca leu a palavra. Eu não sabia que Deus era o meu general. Claro, você nem leu a palavra. Eu acho que eu não vou ler Crônicas, porque Crônicas é um livro difícil de entender, mas é lá em Crônicas. É lá em Crônicas que o Senhor fala que Ele é quem peleja a sua causa. Que Ele é quem guerreia por você. É lá em Crônicas. Mas aí você falou assim, o livro de Crônicas, ele é difícil de entender. Mas eu quero falar para você, é lá que está uma chave poderosa, dizendo para você, é Ele quem peleja. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 15. Assim diz o Senhor a vocês, não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse grande exército. Pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Bem, para. Usamos, não era da vontade de Deus, né, Adali, para ser uma muleta, para ser uma desculpa. Para de dar desculpas. A porta que o Senhor te abriu. Pode existir adversidades. Embaixo está o 15, passo 16, no verso 17. Nesta batalha, vocês não precisaram lutar, entendeu? Ir lá, desaforar. Não precisa. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, meu Pai. Não, anota isso.
Quando Deus entra na batalha, aquilo que parecia impossível se torna testemunho. Existem guerras que não são vencidas pela força das nossas mãos, mas pela intervenção do Senhor através das nossas orações. Glória! Uma porta foi aberta. Segundo Paulo, uma grande e eficaz porta se abriu. Você recebe? Uma porta grande e eficaz se abriu. Mas existem adversários. Quando Caleb foi junto com os outros 9 espias olhar a terra prometida, não, os 12, né? Os outros 11, mas é que foi Josué e Caleb viram. Eles 2 viram gigantes. Viram cachos de uvas enormes, gigantes, banana, uva, tudo gigante. Os outros 10, cagão, medrosos, só avistaram os gigantes. Abra os seus olhos espirituais e enxergue as adversidades como um trampolim. Elas vão te impulsionar. Sabe o que as adversidades fizeram comigo? Me ensinaram a acordar 4 horas da manhã para orar. Exatamente. Elas são um trampolim para a sua vida espiritual com Deus, para melhorar, para acelerar. Uma porta grande e eficaz foi aberta. Se Deus abriu essa porta, avance. Paulo alertou: fiquem antenados. Existem adversidades. Vença-as no nome de Jesus. No nome de Jesus. Hoje pela manhã, eu ainda não tinha separado meu devocional. Porém, o Senhor me deu uma palavra. E eu falei assim, mas eu não tô, né? Não tô assim com essa situação. Deixa eu ver se não vai aparecer o áudio aqui. Queria já encontrar ela aqui. Espera aí. Porém, eu falei com o Senhor. Eu vou escrever. Eu vou colocar. Como eu tô ao vivo, não, só tá aparecendo ao vivo para mim também, não dá. Deixa quieto. Mas essa palavra falou muito comigo a respeito de nós não enfrentarmos com as nossas próprias palavras. Usar a força do nosso braço para nos defendermos. E ela agora eu estou conseguindo conectar ela com esse devocional. Existem portas abertas. E porque alguém fala algo daquela porta, ou algo da sua vida, você já se sente injustiçado e para de batalhar por ela. E para de lutar por ela. Talvez você está estudando para um concurso, para um teste seletivo, e a pessoa fala, ué, você? Talvez a pessoa fale da sua escolaridade. E isso te machuque, isso te ofenda. Isso é um obstáculo. Mas você vai respirar fundo. E vai dizer, eu creio no Deus que abre portas. E eu creio mais ainda, que aqui Ele abre, ninguém fecha. Isaías capítulo 22, verso 22. O que Ele abrir, ninguém fechará. E o que Ele fechar, só se você arrombar. E aí é por sua conta e risco.
Então hoje, eu quero que você confie menos nas adversidades, nas circunstâncias, nos obstáculos. E creia, confie totalmente na soberania de Deus. As portas que Deus abre não dependem dos nossos recursos humanos, não depende da nossa capacidade humana, não depende dos nossos contatinhos, não depende. Ontem aconteceu uma situação aqui em casa, uma situação que eu tô querendo muito. Daqui uns dias vou testemunhar para vocês. E daí quando eu cheguei em casa, o pastor falou assim para mim: você falou com fulano? Falei: não falei. Ele falou: fulano me procurou. Eu pensei, não falei, né? Falei: mas o tanto que eu tenho falado para Deus, Deus manda o fulano. Deus mandou. Eu não falei porque eu estava esperando ele falar. Eu não quis atravessar. Eu estava esperando em Deus. E Deus fez. Então espere. Espere com paciência no Senhor. Aleluia. Creia. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, Pai. A porta que o Senhor abriu, ninguém pode fechar. As que estão fechadas, não tente arrombar. Pastora, como eu vou saber se é Deus que está abrindo? É você e Deus. Para de confiar nas respostas dos outros. Ouça o seu testemunho interior. Vá para o seu secreto com Deus. Tire tempo para ouvir Deus. A gente quer muito que Deus nos ouça. Qual é o tempo que você tem parado para ouvir o Senhor? Pare de confiar nas circunstâncias. Confie na soberania de Deus. Aleluia. Você crê? Eu creio num Deus que abre portas. E a porta que Ele abre, Deus abriu, avance. Se creres, se crer, vai ver a glória de Deus. Vale escuro da morte, seguras em minhas mãos, e na mais alta montanha, ao meu lado sempre estás. Creia. Aline, você tá aí, neném? Beijo. Vejo vocês amanhã. Beijo, Dai. Deus abençoe. Daiane tá acordando a Aline, né, Dai? Beijo, pastor. Um beijo para Porto Velho. Um beijo para os Estados Unidos. Um beijo para Santa Catarina. Um beijo para Minas Gerais. Eita, glórias. Para o Mato Grosso do Sul. Eita, Deus. E para nossa Rondônia, é claro. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Até amanhã. Beijo.